Primeiro, sempre que nós formos ler o livro das Sagradas Escrituras, quando chegarmos em um novo capítulo, o anterior não pode ser esquecido. Isso é a regra básica, né, de interpretação de texto, de hermenêutica, e muito mais em Romanos. Porque Romanos, ele, como nós estamos falando sempre, é uma carta argumentativa, e que o apóstolo Paulo, por exemplo, o capítulo 4, ele começa: que, pois, diremos ter alcançado, ou seja, é uma conclusão. Do que foi exposto anterior pelo irmão Vinícius, agora ele vai concluir dando um exemplo na história de Israel, no Antigo Testamento, de alguém que foi justificado pela fé. Quem? Abraão. E aqui nós vamos perceber que ele cita Abraão, e Abraão vai ser, podemos dizer, o objeto de análise do apóstolo Paulo. Como assim? Porque ele vai se esmerar em ver como que Abraão foi justificado. Segundo, ele vai citar Davi. Então nós temos um patriarca sendo citado e sendo ali analisado pelo prisma das próprias Escrituras. E nós temos também o rei Davi, o rei em Israel, que foi o maior rei de Israel. Antes, isso na antiga dispensação, antes de Cristo. E nós temos o versículo 4, por exemplo, ele vai falar sobre um princípio básico. Qual é o princípio básico? Se alguém trabalha, o salário não é graça, não é favor. É o quê? É obrigação. Depois ele vem colocando sobre essa bem-aventurança, do versículo 9 até o versículo 15, ela é destinada a quem? Ela é destinada aos circuncisos e aos incircuncisos. Nós vamos ver porque, mais uma vez, ele volta a falar sobre isso. Ou seja, ela é destinada a todos que têm fé. Do versículo 16 a versículo 17, ele novamente vai tratar sobre o regime da lei, mostrando que Abraão não, de maneira nenhuma, não foi justificado por obras da lei. E Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que isso é anacrônico, se assim podemos dizer, ou seja, isso até mesmo fora do seu tempo. Por quê? Porque a lei veio 430 anos depois de Abraão. Não tem como Abraão ter sido justificado pelas obras da lei se a lei veio 430 anos depois. Aí é a palavra que é utilizada, anacronismo, está ligada quando a gente pega algo histórico e coloca fora do seu contexto. E depois do versículo 19, versículo 17 e 18 vai mostrar que nós somos filhos de Abraão. É por isso que nós afirmamos que não existem dois povos. O Senhor nosso Deus não tem a igreja e Israel. Não existe um método de salvação para a igreja e outro método de salvação para Israel. Romanos deixa isso claro, e o capítulo 4 vai deixar isso claríssimo. E do versículo 19 e versículo 24, nós vamos ver que isso está relacionado conosco. Isso tem relação conosco. Ou seja, Abraão foi, nas Sagradas Escrituras, o primeiro a ser o exemplo da justificação pela fé. Ele não é o único que foi justificado pela fé. Ele é o primeiro a ser exemplo nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Vamos ler então o capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 todo, do versículo 1 ao versículo 25, porque neste capítulo o apóstolo Paulo vai se esmerar e vai tentar detalhar essa justificação pela fé na vida de Abraão. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé lhe foi
a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão foi pai de todos nós. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pais de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa culpa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus irmãos, o capítulo 4 começa. Que pois diremos? Por quê? Porque o irmão Vinícius terminou como a perícope. No contexto ali, na perícope, que começa assim, versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras. Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. E agora Paulo vai mostrar claramente como esse princípio, como na verdade essa realidade que Deus justifica quem? Os ímpios. Em qual sentido? Se alguém necessita ser justificado, o que isso significa? Significa que essa pessoa é ímpia. Quem não é ímpio não precisa ser justificado. Paulo aqui vem trabalhando uma questão que muitas das vezes, nessa fé triunfalista, nós esquecemos. Abraão era, por natureza, antes de ser chamado por Deus, ímpio. Se Abraão foi justificado, e ele fala que é o ímpio que é justificado, o ímpio que crê, não todos os ímpios, aqueles que creem, logo, Abraão, por natureza, era ímpio. E apenas um raciocínio lógico, um raciocínio bíblico já deixa isso claro. Porque se todos caíram em Adão, se depois da queda todos se tornaram pecadores, por qual motivo Abraão não seria pecador? Por qual motivo Noé não seria pecador? Por qual motivo Davi não seria pecador? Romanos capítulo 3, até o capítulo 3 já provou que todos são culpados diante de Deus. Todos os homens são, quando Deus analisa, são ímpios, são injustos. Não há um justo sequer. Então Paulo vem aqui quebrando, por exemplo, algo que muitos de nós crescemos ouvindo, aquela mensagem triunfalista. Isso não significa que Abraão não seja exemplo, porque os heróis da fé vão mostrar que a fé de Abraão é um exemplo.
mas significa que aquele que tem que ser glorificado é o Deus que justifica Abraão. O foco da narrativa é Deus, não é Abraão. E ele vem demonstrando essa forma de que Deus trabalha. Por quê? Porque, meus irmãos, a lei jamais foi, e o apóstolo Paulo deixou isso claro, jamais foi propósito da lei justificar homens. Nunca foi o propósito da lei. Dentre vários propósitos, mas para nós nos assegurarmos do contexto, o que diz o capítulo 3, versículo 19? Existem vários propósitos da lei, mas aquele que está aqui, versículo 19, capítulo 3. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei veio o quê? Veio a justiça? Não, veio o pleno conhecimento do pecado. E antes que os judeus pudessem objetar, tudo bem, Paulo, mas e Abraão? Abraão foi justificado por obras. Abraão era um homem justo. O apóstolo Paulo vem, parece que diz assim, vamos então analisar o que Deus fez com Abraão. E ele começa, se Abraão, o pai segundo a carne, aqui ele começa falando com quem? A primeira instância, ele está falando com os judeus. Por quê? Porque ele diz assim, que pois diremos ter alcançado a Abraão, nosso pai o quê? Segundo a carne. Quem é filho de Abraão segundo a carne? Os judeus. Os judeus são filhos de Abraão segundo a carne. São aqueles que são circuncidados. Então, o primeiro foco aqui do apóstolo Paulo é quebrar uma possível objeção que surgiria de qual grupo dentro da igreja? Do grupo dos judeus. O gentio jamais iria contestar o capítulo 3. Ou dificilmente um gentio iria contestar o capítulo 3. Ele só contestaria se ele já tivesse sido influenciado pelos judeus, como estava acontecendo aos Gálatas. E ele diz, porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. E ele relembra os seus ouvintes. Pois, que diz a Escritura? Ele sabe que os seus ouvintes conhecem a história de Abraão. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso, ou seja, esse fato de Abraão ter crido, foi imputado para a justiça. E mais uma vez aqui ele está esmiuçando a justificação pela fé. Se a gente pode, como alguns teólogos dizem, dizer qual é o cerne do protestantismo, ou seja, qual é o cerne dos evangélicos, qual é o cerne que nos separa, por exemplo, dos romanistas? Qual é o cerne? O cerne é justificação pela fé. É isso que jamais, na história da igreja protestante, os protestantes jamais abriram mão. Nós não acreditamos, porque a palavra de Deus não diz isso. Na verdade, a palavra de Deus é totalmente contra a ideia de que nós somos justificados por obras da lei. Aqueles que acreditam que podem ser mais amados por Deus porque cumprem os mandamentos, ou acreditam que podem cooperar com Deus para serem justificados, estão completamente equivocados. A justificação é graça. E existe, como o irmão Vinícius expôs, um canal chamado fé, a causa instrumental. E como que Abraão foi considerado justo? Porque ele creu. Na oferta do Evangelho, o que é pregado a princípio? Cumpra esse código de regras e depois venha para a igreja. É isso que é pregado?
Se você ficar uma semana sem praticar esse pecado, então depois você pode vir cultuar. É isso que é pregado? É isso que é evangelho? O evangelho é: creia no Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que fé é essa. Nós vamos ver que fé é essa. Porque a resposta da fé, uma fé genuína, uma fé autêntica, trará resultados autênticos. Não precisa código de conduta. É porque o apóstolo Paulo diz: nós anulamos a lei? Não, nós a cumprimos. Pela lei da fé. E voltando aqui, o princípio que o apóstolo Paulo lembra. Ora, porque ele diz que Abraão, se ele tem que se orgulhar, pode se orgulhar de alguma coisa, mas não diante de Deus. Jamais diante de Deus. E ele vem e fala: ora, ao que trabalha, isso aqui é um princípio claro, claríssimo, isso é realidade. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aqueles que são empregados, nós não chegamos no final do mês ou no início do mês e agradecemos, felizes porque os nossos patrões foram tão benéficos conosco, porque nos deram um salário. É dívida. Se ele não paga, ele está devendo. E existem mecanismos judiciais para que ele pague. Se alguém contrata um terceiro e não paga, ele está em dívida. Não é graça. É trabalho. Esse é o princípio. Mas esse princípio pode ser aplicado na nossa relação com Deus? Abraão trabalhou e foi diante de Deus e falou: Senhor, eu fiz o que o Senhor ordenou para que eu fizesse. Agora eu quero ser justificado. Foi isso que aconteceu? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica quem? Justifica o justo? Isso seria uma incongruência até mesmo lógica. Isso não faz sentido, justificar justo. Quem é justo não precisa ser justificado. Quem ele justifica? Ele justifica ímpios. Portanto, todos aqueles que são justificados, anteriormente eles foram ímpios. Logo, Abraão era o que? Antes da justificação? Ímpio. Ímpio. Josué, por exemplo, salvo engano, no capítulo 24, vai dizer que a família de Abraão, Terá, seu pai, ele era fabricante de ídolos. Josué, capítulo 24. Ou seja, Abraão nasce em um lar idólatra. Mais uma vez, não existe como a pessoa se justificar diante de Deus. Ou até mesmo dizer assim: Senhor, olha, eu não cumpri também a sua lei, por quê? Porque eu nasci em um lar idólatra, eu nasci em um lar que não é cristão. Não, porque Abraão também não nasceu num lar cristão, vocês podem dizer, num lar que fosse temente a Deus. Abraão nasceu num lar idólatra. Ele continua: que justifica um ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. É o que o irmão Vinícius pregou semana passada, então a gente não vai se esmerar muito nisso, não vamos nos ater tanto a isso. Que justificação é essa? É uma justificação imputada, declarada. Deus olha para indivíduos que creem verdadeiramente em Cristo e diz: justo. Eu pego a justiça do meu filho, Jesus Cristo, e imputo a essa pessoa. E ela agora, diante de mim, ela é justa. É uma justiça forense, judicial. Não é aqui uma justiça que nós fazemos a distinção. Existe a justiça imputada e existe a justiça infundida. A justiça infundida, se nós fôssemos justos com essa justiça infundida, ou seja, colocada em todas as nossas entranhas, então nós não haveríamos mais de pecar. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós vemos Abraão pecando depois de Gênesis 15. Então não é justiça infundida. A justiça infundida vai acontecer nos céus. Que nós não teremos mais capacidade de pecar. Não poderemos mais pecar. Aqui é uma justiça imputada. E essa justiça imputada faz com que nós evitemos a pecar. Nós vamos chegar lá.
Versículo 6. E também, então se ele disse, ele vai fazer um recurso aqui, que ele começa com Abraão, aí ele vai para Davi, no Salmo, e depois ele volta novamente para Abraão. É como se fosse, eu não estou sozinho. O que eu estou falando aqui não é novidade. Davi já entendia isso. Não é novidade, não é uma interpretação minha, de Paulo. É uma interpretação correta do Espírito Santo. Que o apóstolo Paulo era inspirado pelo Espírito Santo. Palavra de Deus, palavra do apóstolo Paulo. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. O que? Com uma certa cooperação das obras? Independentemente de obras. Então aqui o apóstolo Paulo já começa colocando um fundamento naquilo que nós vamos ver em Romanos 8, em Romanos 9, que a salvação também não é por fé prevista. Deus não prevê aqueles que vão ter fé. Deus justifica. E ponto. Nós não vamos entrar nisso hoje. Atributos independentes de obras. Bem-aventurados. Olha bem-aventurados, os bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades, ou seja, essas iniquidades são deles. São desses bem-aventurados. Por que então eles são bem-aventurados? Porque essas iniquidades são perdoadas. O irmão Vinícius leu aqui no momento de confissão de pecado. Miqueias. Deus esquece do pecado dos seus filhos. Deus lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Cobertos com a justiça de Cristo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Como assim? Se alguém peca, via de regra, aquele pecado é dele. Então Deus, ordinariamente, tem que imputar o pecado daquela pessoa. Mas Deus não faz isso. Como o irmão Vinícius já expôs aqui, o pecado que era desses bem-aventurados, aqueles que creem, esse pecado foi imputado em quem? Tem que ser imputado em alguém. Alguém tem que sofrer por esse pecado. Em quem foi imputado? Em Cristo. Cristo, no madeiro, recebeu as nossas iniquidades. Como o irmão Israel orou, Deus não faz vista grossa. No sentido de que? No sentido de que eu vou deixar o pecado para lá. Eu vou varrer para debaixo do tapete. Deus é um Deus justo. A justiça dele tem que ser saciada. Tem que ser saciada. Se ele não é justo, todas as promessas que ele faz na sua palavra ficam volúveis, ficam sem crédito algum para nós. Mas Deus é justo. Então, essas pessoas, quem são os bem-aventurados? Sendo sucinto, aqueles que o Senhor não considera os pecados que eles mesmos praticam. Não é um pecado de terceiros. É um pecado que... Ou seja, vamos colocar... Nessa noite, se nós temos fé... Olha a condicional. Se nós temos fé em Cristo, nós vamos ver que fé é essa. Todos os pecados que nós praticamos não é levado em conta por Deus. Deus não considera. Deus lança no mar, como o irmão Vinícius leu em Miqueias 7. Ok. Realmente, poderíamos dizer assim, a pessoa poderia dizer, apóstolo Paulo, realmente é uma bem-aventurança essas pessoas que não são consideradas pecadoras, mesmo que elas sejam pecadoras, mesmo que elas sejam iníquas, mesmo que elas mereçam a justiça de Deus, a ira de Deus, e Deus vai e tira o pecado delas, realmente elas são bem-aventuradas. Mas quem são essas pessoas?
É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quem são essas pessoas de bem-aventuradas? São só os filhos de Abraão pela carne? Porque o capítulo 4, versículo 1, ele começou a falar, em primeiro momento, com aqueles que são filhos de Abraão pela carne, segundo a carne. Então é somente aqueles que são filhos de Abraão segundo a carne que recebem esse favor imerecido de Deus? Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? É uma pergunta válida. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Se nós dissemos isso, ok, mas para circunciso ou incircunciso? A apóstolo falando, vamos lembrar então, como essa justiça foi atribuída a Abraão? E ele lembra, ele não era circuncidado quando ele foi considerado justo. E algumas pessoas, a gente não vai se ater a isso, algumas pessoas querem digladiar Paulo e Tiago. Tiago está tratando de Gênesis 22. O apóstolo Paulo está tratando de Gênesis 15, versículo 6. São duas questões diferentes. Duas questões diferentes. Nós vamos nos ater ao que Paulo está falando aqui. E recebeu o... Ok. Ele foi justificado quando incircunciso. E por que ele foi circuncidado? É para ser justificado? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso. Por que Abraão se circuncidou? Sinal visível de uma graça invisível. Para ser visivelmente de que ele é o homem que foi perdoado os seus pecados e o Senhor atribuiu justiça a ele, ele foi circuncidado. É por isso que nós dizemos que a circuncisão é um sacramento da antiga dispensação. Agora nós precisamos circuncidar? Não. Nós cremos. E o sinal e selo qual é? Batismo. Nós nos batizamos. Nós acreditamos na regeneração batismal, ou seja, na hora que somos batizados, é que o Senhor nos regenera, é que o Senhor imputa a justiça a nós? Não. Nós acreditamos que quando nós cremos, o Senhor imputa a justiça a nós, houve a regeneração e nós precisamos demonstrar isso com um sinal e selo. Como? Batismo. E ele continua. Para vir a ser pai de todos nós, os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ou seja, ele não está aqui indo contra a ideia de que, ora, se você foi circuncidado, então você não foi justificado. Que agora nós estamos no regime da nova dispensação. O apóstolo Paulo foge disso. Nesse contexto aqui, nesse contexto imediato. Quem é considerado justo diante de Deus? Os da fé. Os da fé. Com uma cooperação de obras? Não. Por graça. Somente mediante a fé. Não foi para intermédio, versículo 12, pai de circuncisão, nós já lemos. 13, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, como que Abraão recebeu a promessa de Deus? Antes da minha presença ser perfeito, e isso é um mandamento na lei. Antes da minha presença ser perfeito, e você terá essa promessa. Você herdará. Na verdade, você herdará a terra. Foi isso que Deus prometeu a Abraão? Antes da minha presença ser perfeito, e você herdará a terra. Não foi. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está
contrastando duas ideias. Uma coisa é promessa. Outra coisa, mais uma vez, é dívida. Como assim? Se Abraão tivesse sido herdeiro segundo a lei, para que promessa? E a gente não entende como isso está relacionado a nós. Porque o que acontece conosco? Quando nós pecamos, se nós temos um mínimo de consciência de quem é o nosso Deus, nós desanimamos. Nós queremos desistir de tudo. Por quê? Porque, Senhor, eu que sou da igreja continuo a praticar pecados. Ou eu que desejo adentrar no seio da igreja continuo a praticar pecados que me impedem de adentrar no seio da igreja. Por quê? O que o Senhor fala aqui? Abraão foi considerado justo pela fé. Não foi por cumprir lei. A lei só foi dada 430 anos depois. O que Jesus Cristo faz quando encarna e prega o Evangelho para nós? A obediência aos mandamentos é uma comprovação do amor a Ele. E só o ama quem antes creu nele. Ou seja, quando Jesus chama, Ele prega, Ele diz, basta crer em mim. E eu te limparei. Eu trocarei o meu fardo com você. O seu jugo será trocado. Qual é a condição? Creia em Cristo Jesus. Creia verdadeiramente em Cristo Jesus. O que precisa fazer para sermos salvos? O que precisamos fazer para sermos salvos? O que precisamos fazer para escaparmos da ira vindoura? O que precisamos fazer para termos a alegria indizível? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso que o apóstolo Paulo diz ao carcereiro. Ele diz, olha, essa noite você tem que me tratar bem, praticar algumas boas obras no começo, e vamos ver se Jesus Cristo vai te aceitar. Ele diz, não, creia em Cristo e será salvo. Se nós estamos andando na fé, confiando nas nossas obras, nós estamos longe no caminho da fé. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando que quando a gente se apega às obras, o que nós estamos fazendo? Estamos anulando a fé. E quem anula a fé, anula a promessa. Se nós anulamos a fé, porque acreditamos nas obras que nós praticamos, nós anulamos a promessa. Então nós não podemos mais acreditar que o mundo vindouro será nosso. Nós não podemos mais acreditar na vida eterna. Porque nós estamos caminhando nesse mundo acreditando que a vida eterna será conquistada com os nossos méritos. Então anulou-se a lei, anulou-se a fé. Acabou. Não tem mais promessa para crer. Quem está caminhando na trilha cristã, ponderando a todo momento, boas obras, boas obras, boas obras, será que eu vou ser salvo? Será que eu perdi a salvação? Será que eu vou ser salvo? Será que eu perdi a salvação? Ele está andando pela lei. Agora Deus me ama mais, porque, afinal de contas, eu cumpri os seus mandamentos. Meus irmãos, nós lemos aqui, o reverendo Ricardo pregou, o irmão Vinícius relembrou. Ninguém cumpre a lei perfeitamente. Diante de Deus, sem Cristo, as nossas obras são trapos de imundícia. É isso, apenas. Não é crer que Deus existe. Não é isso. Não é isso. E um teólogo disse que quando nós entendemos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós podemos até cair no desespero. Acho que não caímos no desespero. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
Ele creu em quem? Nesse Deus. Que Deus é esse? Que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Em Hebreus fala a mesma coisa. Deus criou tudo do nada. Né? E aqui temos também uma relação pode ser colocada entre o ventre de Sara, que é o que? Inóspito, em que a fertilidade é inexistente. Ele creu não que Sara tinha capacidade de ter filho. Ele creu que Deus poderia fazer com que o ventre de Sara voltasse dos mortos. Alguns teólogos também defendem essa ideia. E lembrando também, agora lá para Hebreus, que vai falar que Abraão creu que se o filho dele fosse imolado, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Mas o apóstolo Paulo não está trabalhando nisso aqui. Versículo 18. Que fé é essa? Abraão, esperando contra a esperança. Ou seja, Abraão estava em um ambiente inóspito, desesperançoso. Abraão estava em um ambiente desesperador. É o que ele fala: Senhor, olha a minha idade, eu não tenho nenhum descendente. Eliezer vai ser, ou seja, um escravo nascido de minha casa que vai ser o meu herdeiro. E as promessas que o Senhor me fez? Ele está perguntando a Deus. Então, primeiro, a fé não é quando tudo está bem. Primeiro ponto. A fé é aprovada quando as coisas estão indo de mal a pior. Aí a nossa fé é aprovada. Aí nós vemos se nós abandonamos Deus ou se nós cremos que aquela situação foi Deus que na sua providência fez com que passássemos. E que ainda que estejamos em tal situação, Deus nos ama. Está nos fazendo passar por aquilo para amadurecimento, para arrependimento e para uma fé diligente. Abraão esperando contra a esperança. Creu. Nós vamos ver em Gênesis, nós paramos e nos atentamos calmamente que passou-se anos desde que Deus fala: sai da sua parentela, até Isaac nascer. Passou-se muitos e muitos anos. E Abraão creu. É o que nós falamos em uma dessas EBDs que nós tivemos, que a nossa fé cristã é uma fé que nós queremos que Deus responda imediatamente. Imagina Deus responder a Abraão quando Abraão tinha 100 anos de idade. Abraão só vai ter filho com 100 anos de idade. É 100 anos esperando, contra a esperança. Se quando ele era fértil ele não teve filho, agora, com ele velho e Sara velha, como é que pode surgir filho? Mas ele creu. A circunstância era completamente adversa, mas ele creu. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Uma outra característica. Sabe quando a gente fala assim? E os puritanos vão contra essa ideia. É claro que toda a fé passa-se por um abalo. Isso é normal. Mas é normal porque somos pecadores. Agora, a questão de que a fé tem que sempre vir acompanhada de dúvidas constantes, isso não é bíblico. A todo momento eu estou duvidando de Deus. A todo momento eu estou duvidando do meu Senhor. Isso não é bíblico. Isso não é a fé que o Senhor está dizendo aqui, que ele acreditou justiça a Abraão. É por isso que é desesperador. Quando nós entendemos a qualidade da fé de Abraão. É que é uma fé que não enfraquece. É essa fé. Será que nós podemos dizer que a nossa fé não enfraquece? É uma fé que não esmorece.
Como que, tá bom, Sara não enfraquece, então é porque Abraão era uma pessoa otimista. Abraão fechava os olhos e olhava só para Deus. É meia verdade quando a gente fala que é para olhar só para Deus, porque Hebreus vai falar isso. Olhando firme para o autor e consumador da nossa fé. Mas isso não significa que nós venhamos a excluir a nossa circunstância. Porque aí não é fé verdadeira, aí é alienação da realidade. A gente só acredita que Deus que pode fazer porque a nossa situação não é tão grave. Ah, não, acredito que Deus pode fazer porque eu ignoro a minha situação, não é tão grave, então Deus pode fazer. Não é isso. Por quê? A fé dele não enfraqueceu, não porque ele não sabia que gente idosa não poderia ter filho. Não porque ele era, nesse sentido, sem conhecimento. Ele sabia muito bem que ninguém idoso tem filho com 100 anos de idade. Embora levasse em conta o seu próprio corpo, ele não desconsiderou a si mesmo. Amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ou seja, a situação é crítica por dois motivos. Por causa de si mesmo. Ele era velho, seu corpo estava amortecido. E a sua esposa também era idosa, com o corpo amortecido. E Gênesis já fala que quando veio, o anjo veio e falou que Sara daria a luz, ela riu. Porque ela não acreditou a princípio. Porque aí o texto ainda explica, porque já tinha cessado o costume das mulheres. Sara era comprovadamente infértil. Totalmente infértil. Totalmente. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas ele não, olha só, como o irmão Vinícius disse que tem uma repetição ali em Romanos capítulo 3, para enfatizar, aqui também, ó, não duvidou por incredulidade. E a gente faz uma distinção, nem toda dúvida é incredulidade. E aí existe uma distinção que é importante. Não é porque eu duvido que eu sou incrédulo. Existem dúvidas incrédulas. E existem dúvidas de um crente. O pai de João Batista e Maria, os dois quando receberam a visita do anjo, os dois duvidaram. Maria disse, mas eu sou virgem. Resumindo. E o pai de João Batista? Ele falou, mas olha a idade que eu tenho. Olha a idade dela. Qual que é o problema? Por que Maria não foi repreendida pelo anjo? E por que o pai de João Batista foi repreendido pelo anjo? Porque a dúvida do pai de João Batista foi uma dúvida incrédula. Ele sabia muito bem que Deus já tinha sido poderoso para fazer com que o ventre de Sara fosse fértil. Ele tinha base nas escrituras para isso. Rebeca, fértil. Ana, que era infértil, tornou-se fértil. Então provas incontáveis haviam nas Sagradas Escrituras para demonstrar que Deus é poderoso e tinha o costume de assim agir. Com Maria não. Quando que uma virgem deu a luz? Quando? Nunca. Aconteceu apenas uma vez na história. Com Maria. Então quando ela pergunta como isso se dará, não é incredulidade. É dúvida para saber como isso vai acontecer. Aí o anjo explica, o Espírito Santo do Senhor descerá sobre ti. Quando nós estamos afirmando aqui que a fé não anda com a dúvida, é a dúvida incrédula. A dúvida que questiona o poder de Deus e o favor de Deus ao seu povo. É essa a dúvida. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele não apenas se enfraquece e fica no mesmo estágio. Ele é fortalecido. A fé fortalece ele. Estando plenamente convicto de que ele quem? Deus. Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Se Deus falou que nele
seria bendito todas as nações e que ele e Sara teriam um filho, não importa a circunstância. Foi Deus quem disse. Foi Deus quem disse. Pelo que, versículo 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Esse também aqui não é uma adição de uma outra coisa, de uma ideia. Tanto que algumas traduções não têm esse também. Mas ele está no grego. Mas algumas provavelmente não tem para não dar essa ideia de adição. Esse também aqui está sendo utilizado como uma ideia de destaque. Ele não está falando Abraão creu e depois creu de novo. Ou parece que Abraão, se a gente ler o primeiro momento, assim, parece que Abraão foi imputado para a justiça 2 vezes. No começo do capítulo 4 e agora no final do capítulo 4. Então tiveram 2 imputações em Abraão. Foi isso que aconteceu? Não. O também aqui tem a função de destaque. Então, é como se já falando, é essa fé aqui, essa fé que foi imputada para a justiça. Foi essa fé. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E agora, direcionado a nós. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta. Ou seja, é por causa dele? Claro que é por causa dele também. Mas não somente por causa dele. Mas também, versículo 24, por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Qual que é, e aqui para a gente não sair confuso, porque hoje nós temos a fé na fé. Ah, mas eu tenho muita fé. Que fé é essa? A fé requer um objeto de crença. Ou seja, a fé não é um objeto em si mesmo. Você não crê porque você crê, ponto final. Você crê em algo. Eu creio que a situação vai acontecer e ela vai acontecer porque eu tenho muita fé. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é esse tipo de fé. Essa fé é fantasiosa. Eu creio que Deus vai fazer isso e isso comigo. Está na palavra dele? Ele prometeu? Ele pode fazer? Pode. Agora ele vai fazer? Não se sabe. Não se sabe. Não é esse tipo de fé. Qual é o objeto? Ou seja, é fé em quem? Em quem? Há uma fé que somos justificados, uma fé que não enfraquece. Uma fé que não leva em consideração a nossa circunstância. Uma fé que não duvida por incredulidade, mas confia na promessa. E essa fé nessa pessoa faz com que sejamos fortalecidos dia a dia. É fé em quem? É fé em Jesus Cristo. Algumas vezes nós queremos que Deus nos prometa algo além de Cristo. Paulo não está falando aqui que tudo que nós queremos é o que Deus prometeu. Ou porque alguém revelou para a gente, isso acontecerá. Porque alguém falou, Deus disse. Isso não tem base bíblica. O que Deus disse está aqui. Que fé é essa? É a única fé que precisamos ter. É a única. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O cerne do cristianismo não é recompensa nessa terra. Deus em Cristo não nos promete recompensas nessa terra como dinheiro, casa, carro, um status social elevado, ser bem prestigiado no trabalho, na academia. Não tem isso na Bíblia.
Na verdade, tem a advertência de que nós seremos menosprezados. E quando menosprezados, a fé não pode enfraquecer. Quando assediados, a fé não pode esmorecer. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, a justiça de Deus é imputada a nós. E nós já não mais seremos indignos de ceiar com o Cordeiro. E aqui ele faz uma distinção importante. Versículo 25. O qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui é uma distinção, não uma separação. A obra de Cristo é uma só, que pode ser distinguida. O que ele está dizendo? Alguns teólogos fazem distinções dessa obra de Cristo. Na cruz, quando ele se entrega, Jesus expia os nossos pecados. Ou seja, ele pega o pecado e tira. O pecado foi tirado. Mas isso é suficiente? Só tirar pecado é suficiente? Não é. Sabe por quê? Porque na condição de inocente, essa pessoa realmente não pode ir para o inferno. Porque o inferno é um lugar de culpados. Mas na condição de meramente inocente, ela também não pode herdar o céu. Porque o céu é recompensa. O céu é para aqueles que são justos. O céu é adquirido por obras. Obras de quem? Obras de Cristo. O que ele está falando? Na morte de Cristo, nossos pecados foram expiados. Na ressurreição de Cristo, toda a justiça que ele adquiriu para nós, ou seja, que ele teve para nós, o fato dele nascer, viver debaixo da lei, padecer pelos nossos pecados, fez com que ele fosse justo em todo o sentido da palavra. E essa justiça dele, quando ele ressuscita, é imputada aos crentes. É apenas uma distinção. Não é que existem duas maneiras. Não. É apenas uma distinção da obra de Cristo. É como o apóstolo Paulo fala: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, nós continuamos injustos. Aqueles que dizem que Jesus não ressuscitou, ou pouco importa se ele ressuscitou, desde que nós compreendamos os ensinamentos morais de Cristo, essa pessoa não entendeu. Ela não entendeu a necessidade da ressurreição de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, as próprias escrituras falam: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Algumas aplicações, meus irmãos. Algumas aplicações. Primeiro, de 3 aplicações. Primeiro, a que o irmão Vinícius já fez semana passada. Creia no Senhor Jesus Cristo. A gente acha que chega um momento na nossa vida que essa oferta não precisa mais ser feita a nós. Será? Se a gente acha que essa oferta não precisa ser feita a nós, cuidado. Possivelmente estamos andando no caminho da lei. Eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo e ter essa disposição de crença todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Se a nossa fé está fraca, e como que eu sei se a minha fé está fraca? Tem sintomas. Existem sintomas que demonstram que a minha fé está fraca. Falta de esperança. Uma tristeza que não vai embora. Sem motivo algum. Só acorda triste porque ela está triste. Negligência nas questões espirituais demonstra uma fé fraca.
Negligência na comunhão dos santos demonstra uma fé fraca. Uma fé negligente demonstra... O que ela está fazendo? Ela está apenas demonstrando um sintoma, uma fé fraca. É isso que ela faz. Está ali, para todo mundo ver. Mas apenas umas vezes nós mesmos não vemos. Creia no Senhor Jesus. Verdadeiramente. Esta fé que não enfraquece. Essa fé que não duvida por incredulidade. Creia. Creia de todo o seu coração. Segundo, se andamos na lei como meios para sermos salvos, estamos anulando a fé e cancelando a promessa. Se nós estamos caminhando, e quando chega nesse momento, nós voltamos para os nossos lares e continuamos a caminhar pela lei, cuidado. Como uma demonstração que a gente está caminhando pela lei? Quando a gente faz como Adão. Quando a gente peca, aquele pecado que tenazmente nos assedia, o que nós fazemos? Aquele pecado que a gente luta contra. O que a gente faz? Tenta, e a gente vai e cai novamente nesse pecado. Aí a gente sai do pecado, e imediatamente depois de pecar, a gente ora a Deus e recorre à justiça de Cristo e pede, suplica e roga com todo o coração, não. Geralmente a gente faz como Adão. A gente se esconde. E a gente tenta ficar um tempo sem pecar, para depois voltar a orar. Vou ficar um tempinho sem pecar e depois eu oro. Se alguém tem praticado isso, está caminhando pela lei. Está caminhando pela lei. Eu acabei